Viva Voz de volta e Ana Carolina Tomé também de volta de Brasília, dessa vez para falar sobre a situação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Oi, Ana. Oi, Débora. A Justiça Federal decidiu manter Daniel Vorcaro preso. O dono do Banco Master está detido desde a noite de segunda-feira e a defesa já entrou com pedido de habeas corpus. Mas nesta quinta, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, negou, em sede de liminar, o pedido para que o dono do Banco Master seja colocado em liberdade. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela turma, um órgão colegiado, mas ainda não há data. Enquanto isso, o Vorcaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, 2 dias após a operação. A Polícia Federal atualizou as apreensões feitas nas buscas contra os executivos do banco. Já foram apreendidos mais de 230 milhões de reais em bens, entre eles carros de luxo, relógios, joias e obras de arte. Só a aeronave de Daniel Vorcaro é avaliada em 200 milhões de reais, segundo os investigadores. Ela seria usada pelo banqueiro para fugir para a Europa. A PF, Débora, segue aprofundando as investigações e pode avançar até no meio político. Mas, em outra frente, o Ministério Público de Contas pediu que o Tribunal de Contas da União apure se houve omissão do Banco Central na fiscalização e supervisão do Banco Master. Na representação, o subprocurador Lucas Furtado afirma que é preciso verificar se houve falhas ou negligências que possam ter contribuído para a situação atual e prejuízos aos investidores. O subprocurador ainda quer saber se há um risco sistêmico no sistema bancário decorrente da liquidação do Master. O Ministério pede o acompanhamento do processo de liquidação do Master, a proposição de medidas para fortalecer o sistema de fiscalização bancária, a realização de uma auditoria do Banco Central e, se confirmada alguma irregularidade, pede ainda a responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas informações. Agora, Vera, você acha que deve demorar para essas investigações avançarem e chegarem ao meio político? Qual é a expectativa, o termômetro em relação a isso em Brasília? Eu acho que demora, Débora, principalmente porque essas são ligações que deixam menos rastro do que a dos prejuízos econômicos e financeiros propriamente ditos. Eu acho que o que vai aparecer em maior monta e mais rapidamente são os negócios com estados e municípios. Esses eu acho que tendem a começar a pipocar aqui e ali, e os valores vão ser bem superiores ao que se tem por enquanto, né? A gente sabe a do Rio Previdência, que a própria entidade estimou em 960 milhões de reais, ou seja, muita coisa, com prejuízo aí para os beneficiários, para os segurados. E eu acho que, como esse, outros rombos aí em crédito consignado, previdência de estados e municípios vão aparecer, e isso vai ser um problema para esses governadores e esses prefeitos. Então, esse eu acho que é um caso que tende a avançar, assim como a apuração da super obscura negociação do Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Esses meandros, que também envolvem questões políticas, como você perguntou, esses eu acho que tendem a aparecer mais rapidamente a partir dos depoimentos, tanto do Vorcaro quanto dos outros que foram alvo dessa fase da operação da Polícia Federal, principalmente quando o ex-presidente do BRB for ouvido também e tiver de prestar contas quanto ao fato de que todas as garantias oferecidas ali pelo BRB, pelo Master, pareciam fraudulentas, forjadas e não paravam de pé. Então, eu acho que essas são as frentes que primeiro vão ter desdobramentos nessas próximas semanas. Você citou Rio Previdência? Gabriel Freitas tem mais informações do Rio de Janeiro. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite, Débora, Vera, boa noite a todos. O Estado do Rio de Janeiro foi impedido de receber repasses extras da União e de contratar empréstimos com bancos públicos.
A razão dessa restrição tem a ver com o Rio Previdência, que é o fundo responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões de cerca de 235 mil servidores estaduais, e também com suspeitas de investimentos feitos no Banco Master e em instituições ligadas a ele. O Ministério da Previdência, que fiscaliza como os estados administram os recursos da Previdência, apontou 2 problemas no Rio Previdência. O primeiro foi que alguns investimentos do fundo não seguiram as regras definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que determina como o dinheiro da Previdência deve ser aplicado com segurança. Essas falhas apareceram nos relatórios, que mostram onde o fundo está colocando os recursos. E o segundo problema, Débora e Vera, foi de ordem burocrática. O relatório do mês de setembro foi entregue sem a assinatura digital do presidente do fundo, e também do gestor responsável pelos investimentos. Sem essas assinaturas, o documento não tem validade formal. Por causa desses 2 pontos, o Rio perdeu, portanto, o certificado de regularidade previdenciária, que expirou no dia 5 de outubro e não foi renovado. Sem esse certificado, o Estado fica automaticamente impedido de receber recursos voluntários da União e também de obter empréstimos com bancos federais. O governo estadual diz que a situação não afeta as finanças no momento, já que não estava contando com esse tipo de recurso no orçamento atual. Mesmo assim, o episódio chama atenção, especialmente porque logo depois da perda do certificado, o Tribunal de Contas do Estado apontou possíveis irregularidades em investimentos do Rio Previdência, no Banco Master, e em gestoras e corretoras associadas ao grupo. Segundo o TCE, essas aplicações somariam 2 bilhões e 600 milhões de reais. O Rio Previdência rebateu, dizendo que o valor investido foi de 960 milhões de reais e que todas as operações seguiram as normas legais. O fundo também nega qualquer irregularidade nessas aplicações. Débora. Obrigada, Gabriel Freitas, pelas informações. Agora, Vera, esse episódio de que forma pode impactar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque ele estava, segundo ele mesmo, colhendo frutos, depois da operação contra o Comando Vermelho, inclusive estava até questionando por que ele não estava aparecendo nas pesquisas de intenção de voto e tal. Pois é, vai impactar, porque foi uma negociação feita na gestão dele e que poderá resultar em prejuízo para o fundo de pensão e para os seus segurados e beneficiários. Então, certamente poderá impactar, Débora. Ainda vai ter que ficar esclarecido qual foi o passo a passo que levou à contratação do Master para esse fim e qual é esse valor do rombo. Você veja que tem um gap enorme entre uma estimativa e o que a própria instituição admite que foi investido. Então, essa é uma investigação que ainda vai ter muito desdobramento e com enorme potencial de desgaste para o governo do Estado e para o governador, particularmente.